Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, queridos internautas que nos acompanham pela rede social e ouvintes da Rádio Difusora AM, Rádio Difusora FM. Hoje, a nossa igreja celebra uma festa muito bonita, uma festa que reporta ao apóstolo Pedro a sua autoridade e, como dizemos, a sua cátedra. E é esse mesmo Pedro que, na leitura que nós ouvimos de sua carta, aconselha os pastores da igreja, a quem é confiado o rebanho, para que não hajam como dominador, como se fossem donos do rebanho, mas sim com dedicação, sem interesse. Quando nós ouvimos estas palavras de Pedro, eu me lembro também de um sermão de Santo Agostinho sobre os pastores, onde ele diz que alguns pastores estão interessados somente nas ovelhas bonitas, nas ovelhas gordas e, de preferência, de bolso cheio. Mas não quer saber das ovelhas feridas, das machucadas, daquelas que não têm nada. E hoje, quando nós olhamos, e aqui quando eu falo pastor, é claro que nós estamos nos referindo não só aos bispos, aos nossos padres, mas nós temos também muitos pastores cristãos que não são da Igreja Católica, mas que às vezes quando a gente olha por aí, eu me lembro desta carta, eu digo, não é possível. Cada absurdo que a gente ouve, que eu fico pensando, enganando as pessoas, induzindo as pessoas ao erro. E vão ser cobrados, sim. Vão ser cobrados, porque quando se fala da ovelha, se fala do pastor, é como se eu deixasse, por exemplo, 10 ovelhas com um pastor, cuida para mim, daqui 10 anos eu volto, eu vou perguntar, onde estão aquelas ovelhas que eu deixei para você cuidar? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Para onde estamos conduzindo as nossas ovelhas? E, em relação a esta carta, poderíamos encerrar dizendo, aqueles pastores que quando vem o perigo, fogem e deixam o lobo devorar as ovelhas. Esse não é o verdadeiro pastor. Porque o verdadeiro pastor tem como modelo Cristo e sua cruz, porque ele deu a vida por suas ovelhas. E na nossa igreja, quantos pastores na defesa da fé, quantos pastores na defesa do seu rebanho foram assassinados, se tornaram mártires, morreram pela espada, morreram pelo fogo, porque estavam defendendo a verdadeira fé. Quando olhamos para este evangelho, que resposta você daria se Jesus chegasse diante de você agora e perguntasse, e para você, quem sou eu? E não vale aqueles chavões que todos nós conhecemos, né? Ai, tu é meu Salvador, tu é o Messias, tu é Emanuel. Não. Jesus quer uma resposta que brote do fundo do teu coração, que revele verdadeiramente a tua relação íntima com Jesus. E não da boca para fora. Às vezes eu fico olhando, é muito comum a gente ver os casais, né? Às vezes é mozinho para cá, mozinho para lá, benzinho para cá, meu nego para cá, minha nega para lá, mas está traindo o outro, está cometendo adultério, bate, desrespeita.
Então essas palavras são ditas ao vento. Então se nós dizemos que Jesus é nosso Salvador, se a gente diz que Ele é o Messias, se a gente diz que Ele é amor, mas nós não traduzimos isso no nosso dia a dia, estamos também jogando palavras ao vento. Quando nós olhamos para a figura de Pedro, Pedro não tinha perfil para ser chefe. Até dizem que Pedro talvez fosse meio turrão. Sabe aquele cara pescador caipira, teimoso, e com certeza não muito letrado. Mas ele faz uma profissão de fé belíssima diante de Jesus. E foi essa profissão de fé que o credenciou a ser o príncipe dos apóstolos. Quando nós falamos cátedra de Pedro, a palavra cátedra significa cadeira, como foi dito no comentário. Mas é a cadeira do mestre. É a cadeira daquele que é responsável. É a cadeira daquele que tem autoridade. É a cadeira do magistério do bispo. Daí, da palavra cátedra, se origina a palavra catedral. Então, a catedral é a igreja do bispo. E lá na catedral, toda a catedral tem uma cátedra, que é a cadeira principal, e naquela cadeira, somente o bispo pode sentar. Não sei se vocês sabem disso. Coisa bonita da tradição da igreja. Ou então, se o bispo titular autorizar outro bispo a sentar. Vocês podem prestar atenção, se vocês forem numa catedral e o padre vai celebrar a missa, ele não senta naquela cadeira, ele senta numa outra cadeira, porque aquela é a cátedra. Aquela cadeira significa o magistério da igreja. E o magistério da igreja é a comunhão dos bispos com Pedro. E quem é Pedro? Pedro hoje chama Francisco, o nosso líder, aquele que recebeu a função de apacentar as ovelhas, de apacentar o rebanho. Meus irmãos, Jesus queria saber o que os apóstolos pensavam dele. Interessante porque, às vezes, muitas pessoas procuram hoje um Jesus curandeiro, procuram um Jesus guru, mas não conseguem ver Jesus como Filho de Deus. Filho de Deus. E também não adianta posts bonitos, não adianta mensagens belíssimas, até musicadas, que se espalham pelas redes sociais, mas que não evangelizam, que não faz a verdadeira conversão acontecer. Às vezes até emociona as pessoas, às vezes até faz a pessoa chorar, mas não. Vamos olhar para a realidade da mensagem de Jesus. Tem um padre chamado Jaldemir Vitório, é um jesuíta, e ele diz assim, eu achei muito interessante isso aqui: se São Pedro tivesse olhado para Jesus como um homem qualquer, como um homem apenas, você sabe o que Pedro tinha feito com os 12 apóstolos? Ele tinha feito um grupo de guerrilheiro. Vamos tomar o poder. Se Pedro tivesse olhado para Jesus como Elias, João Batista, Jeremias, ele estaria pregando a reencarnação. Se Pedro olhasse para Jesus de qualquer forma, sem ver nele o Filho de Deus, ele teria proclamado uma mensagem sonsa, que não chegaria até nós, porque se o Evangelho chegou até nós, foi por causa dos apóstolos e de seus sucessores. Nós estaríamos pregando um Evangelho que não converte, um Evangelho que não salva. Mas não, Pedro viu em Jesus o Filho de Deus, o Messias, aquele que veio para nos salvar. E desse diálogo belíssimo que Pedro trava com Jesus, eu falei recentemente, vou repetir de novo. 3 versículos têm uma profundidade belíssima. Primeiro, tu és Pedro,
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E quando hoje nós vemos tanta gente na internet que entende de tudo, e falando tanta besteira, é preciso lembrar que na Igreja Católica esta palavra se cumpre. Primeiro, quando vocês imaginam que Pedro, um pescador simples, lá na Judéia, ia imaginar que ia viajar para Roma? Naquela época que não tinha avião, não tinha navio rápido como hoje. Mas para cumprir essa profecia de Jesus, ele foi para Roma. E lá em Roma ele foi assassinado por causa da fé. Como nós cantamos hoje à tarde no hino das vésperas, com os pés voltados para o céu. E esse Pedro foi enterrado lá em Roma. Puseram ele lá num túmulo. Mas a palavra de Jesus tinha que ser cumprida e foi construída a sede da nossa igreja, que é a Basílica de São Pedro, em cima do túmulo de São Pedro. Me fale qual outra igreja e tem a sua sede sobre o túmulo de Pedro? Nenhuma. Meus irmãos, prestem atenção. Jesus continua: as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Por mais que a gente sofre, por mais que tenha dor, que tenha sofrimento, que tenha perseguição, a nossa esperança é Cristo. E se a gente olhar para a história, tantos reinos foram erguidos. A gente estuda, quem não fugiu da escola, Alexandre o Grande, ia lá na Índia, na China. O Império Romano dominava parte da Europa, Oriente Médio, norte da África e tudo. É o todo-poderoso Império Romano. Napoleão Bonaparte. E aí você vai, nazismo, fascismo, comunismo, ruiu tudo. Mas a igreja permanece perene, a igreja passa no meio de tudo isso, porque ela é de Deus. E Jesus prometeu que ela não seria vencida pelo inferno. E se nós olharmos ainda, para concluir esse versículo, a comunhão com Pedro. Quem não faz comunhão com Pedro está fora da igreja. Não admitam que falem por aí mal do nosso Papa. Não admita por aí quem não esteja em comunhão com o Papa. Porque se você, e aliás, nós hoje não, mas nos domingos e nas solenidades nós professamos a fé na missa e a gente diz: creio na igreja católica apostólica, porque veio dos apóstolos. E é a única que veio dos apóstolos. E aí, se você quer ter essa certeza, você pode ir lá. Até hoje nós tivemos 266 papas. O Papa Francisco é o 266º Papa. E se você for lá e começa em Pedro, você vem vindo. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Alexandre, vai vindo. Aonde vocês vão chegar? Francisco. E se você for daqui para trás, Francisco, Bento XVI, João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João XXIII, Pio XII, Pio XI, Bento XV, Pio X, Leão XIII, você vai chegar onde? Em Pedro. Isso se chama sucessão apostólica. Por isso que a gente diz, o Papa é o sucessor de Pedro, e todos os bispos do mundo inteiro são sucessores dos apóstolos. Segundo versículo, que é mais? Te darei as chaves do reino, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus falou isso para Pedro, primeiro Papa. Pedro morreu, crucificado. Quem é que vai ligar agora? O sucessor de Pedro, Lino. E os sucessores todos continuam. Por isso que aquilo que a igreja faz aqui, que une aqui, Jesus liga lá no céu. Isso é muito bonito, isso é muito profundo. A beleza desta comunhão. E Jesus dizendo para Pedro, te darei as chaves do reino. Ele não falou a chave da igreja. A chave do reino.
E o outro versículo, Pedro responde para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu queria concluir convidando todos vocês, cristãos católicos, que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, para que façam coro e respondam pelo nosso batismo, quando alguém te perguntar, mas responda sem soberba, mas responda com toda humildade. Se alguém te perguntar, quem é você? Que bonito você poder responder, eu sou filho do Deus vivo. Eu sou filha do Deus vivo. Quando eu estava na polícia, a gente lembrava, quando se fazia uma abordagem, então, quando alguém era muito rico, tinha autoridade, se achava muito importante, geralmente as pessoas chegavam e diziam, você sabe com quem você está falando? Então, se alguém falar isso para você, você tem uma resposta. Olha, eu não sei com quem eu estou falando, porque eu não sei quem você é, mas eu sou filho do Deus vivo. Então, meus irmãos, saiamos daqui hoje com esta certeza de que este Deus, que é Pai, nos ama, nos perdoa e quer que um dia todos nós estejamos junto dele na Jerusalém Celeste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.